Estamos de volta para falar sobre um tema super importante e também válido. Quais são as consequências de uma rotina desequilibrada em nosso corpo e também em nossas relações? Quem fala sobre isso é a médica Clarissa Aguiar, que está aqui em nosso estúdio. Bom dia, Clarissa, seja bem-vinda. Muito obrigada. A Clarissa não veio hoje, mas acabou vindo outra Clarissa aqui conversar com a gente hoje aqui pela manhã. Muito obrigada pela participação. Eu acho que tem tudo a ver com a segunda-feira, né? A gente pensar assim, hábitos saudáveis. Nunca é tarde para começar, Clarissa, a pensar sobre isso? Nunca é tarde para começar. Sempre quando a gente decide dar esse passo, a gente consegue ter grandes conquistas, independente da idade, independente do momento, não só nas segundas-feiras, mas eu sei que nas segundas-feiras é quando todo mundo acorda, hoje eu vou fazer dieta. Falando sobre isso, né, essa questão da dieta, antigamente a gente achava que dieta era você não comer nada, ficar muito tempo sem comer para tentar emagrecer. Eu acho que ao longo do tempo os estudos, né, vocês estudiosos, vão vendo aí uma responsabilidade maior e uma questão de como a gente pode fazer isso de uma maneira até prazerosa, né? Tem como fazer uma dieta prazerosa? Tem sim, com toda certeza. O que acontece, né? Houve muito aquela questão de comer menos para emagrecer, ou até aquelas dietas mirabolantes, onde todo mundo não conseguia aderir por muito tempo, né? E hoje a gente já enxerga que uma mudança na qualidade dos alimentos e a constância naquela dieta é que te traz resultado. Então, de nada adianta, hoje eu vou começar um jejum intermitente, eu faço uma semana de jejum, fico sem comer, posso até ter um resultado, mas aquilo não é sustentável a longo prazo. E o que dá resultado é a constância. A constância, né? E isso aliado também à atividade física que acaba sendo importante. Sem dúvida alguma. Não só atividade física, uma boa alimentação, atividade física, uma boa noite de sono. As pessoas não querem mais dormir, ficam até tarde ali nas telas, acabam trabalhando até muito tarde, né? E isso é muito importante a gente falar sobre o sono, porque é no sono que a gente também emagrece. É lá que a gente produz hormônios como testosterona, como GH, que são hormônios que são especialmente utilizados para o nosso emagrecimento. E se a gente não dorme, a gente acaba aumentando muito o cortisol, que é aquele hormônio que muita gente fala assim, é o hormônio do estresse, né? Ai, Jesus! E na verdade, quando a gente não dorme, a gente aumenta o cortisol fora do horário. Porque o problema não é ter cortisol no corpo. O cortisol ele é importantíssimo para a nossa vida. Para a gente despertar pela manhã, a gente precisa de cortisol. O grande problema é esse cortisol ser produzido no horário errado. Então é como se à noite eu preciso ter um cortisol baixo e eu deixo ali um cortisol super alto à noite. Aí o que eu vou fazer? Formar açúcar no meu sangue no horário que era para eu estar repousando. E aí isso, ó, é uma bola de neve, né? A gente não dorme, ganha peso, fica ansioso, acaba comendo na madrugada, acorda cansado, passa o dia cansado, não faz atividade física, não faz dieta. É um ciclo vicioso. Olha, e tudo assim que a Clarissa está falando realmente é muito importante e o que acontece com a gente no dia a dia, né? Às vezes, por exemplo, às vezes eu estou tão cansada que eu deixo algumas pendências, porque eu tenho um bebê de 3 anos e 6 meses, né? Então, assim, às vezes eu deixo algumas pendências no meu celular e às vezes eu esqueço de olhar o WhatsApp. Ultimamente eu estou assim. Aí quando eu percebo, eu dormi com o celular à mão. Então, assim, isso é complicado porque realmente no outro dia eu acordo mais cansada, fadigada, é meio que um desequilíbrio, né? Que não é só a questão da alimentação, né, Clarissa? Tudo aí tá meio que aliado, né? Os nossos hormônios, né? Eles precisam estar equilibrados para que a gente consiga emagrecer de uma forma saudável. E muitas vezes, não que a pessoa não possa se utilizar de artifícios, um tratamento específico para emagrecer, né? Mas tudo isso precisa estar aliado. A boa quantidade de vitaminas e minerais no corpo, os níveis hormonais adequados, ao intestino que funciona, a ingesta de água, a alimentação saudável, comida mais natural, a uma boa noite de sono, né? Então, tudo isso, a rotina, se a gente começa a organizar ali a rotina, a gente já começa a ter resultado naturalmente. Com certeza. E ultimamente, né, a busca por profissionais, inclusive como você, tem crescido, assim. Sim. Qual o auxílio que vocês acabam prestando, assim, para esse paciente, para essa pessoa que está procurando realmente manter esses níveis, assim, equilibrados, Clarissa? Bom, que eu sempre falo, né, a nutrologia, a medicina integrativa, todas essas áreas, elas surgiram no foco de prevenção, né? Então, a gente tratava muito, a gente focava dentro da medicina muito em doença, tratar o doente, e hoje a gente tem buscado um pouco mais essa medicina com olhar humanizado, com olhar de forma integral. E isso melhorou bastante, porque as pessoas elas nos buscam antes do problema de fato existir. E antes de eu ter uma obesidade grau 3, que é uma obesidade que aumenta muito o risco de infarto, de AVC, de diabetes, de todas as doenças, as pessoas já nos buscam com sobrepeso. Ou elas já têm uma insônia, ou elas já têm um hábito alimentar um pouco alterado, tem um vício para doce, por exemplo, como a gente tem muito recebido no consultório. Então a gente já começa a tratar antes do problema vir. E aí é muito mais fácil, o resultado vem muito mais rápido.
Vocês percebem, assim, a gente não pode deixar de falar, né, da pandemia. Vocês percebem que a pandemia da Covid-19, ela acabou modificando também a questão até desse posicionamento das pessoas. Ai, só se vive uma vez, eu ia morrendo naquele período, eu vou chutar o balde, fazer o que eu quero. Ou realmente vocês percebem que teve uma preocupação maior após a pandemia das pessoas? O que é que vocês têm um termômetro voltado para isso, na procura por esse hábito, né, mais saudável da vida? Então, melhorou muito. As pessoas, elas viram que quem morria na pandemia era quem estava acima do peso, né? Quem tinha comorbidades, diabetes, alguma outra doença associada. Então, as pessoas começaram a ligar o alerta. Opa, eu não posso ficar assim, não. Então, logo assim que acabou, assim, acabou não, né? Mas assim que diminuiu aquele ápice, né, da pandemia, a gente notou dentro dos nossos consultórios um boom. Muitas pessoas buscaram saúde. Não era só quando eu recebi antes do consultório, porque eu quero me preparar para engravidar, eu quero melhorar a suplementação, ou eu quero emagrecer porque eu tenho um casamento para ir, eu tenho uma viagem a fazer. Não. Pós-pandemia, a gente encontrou muita gente que colocava como objetivo principal de estar ali na consulta, eu quero ter saúde. Porque as pessoas entenderam que sem saúde a gente não consegue nada. A gente não consegue viver mais com os nossos filhos, né, que é uma coisa que pra gente que é mãe, a gente pensa, acorda e dorme pensando neles, então a gente precisa ter saúde para cuidar deles, a gente precisa ter saúde para trabalhar. Não adianta, às vezes, a gente querer ali pular obstáculos, se alimentar ruim, não fazer atividade física e dormir tarde, se aquilo vai durar pouco tempo. A gente não vai aguentar trabalhar mais tanto tempo ou não vai estar com os que a gente ama por muito tempo. Com certeza, mas deixa umas dicas aí para o pessoal de casa. Hoje é segunda-feira, muita gente, vou esperar segunda-feira. Essa segunda-feira nunca chega, né? Mas deixa uma dica aí para o pessoal de casa. Não, hoje eu vou começar, vou colocar o pé direito e vou atrás de ter uma, porque é que a gente já começa fazendo. A segunda-feira até chega, o problema é que as pessoas só ficam até terça. Então, assim, uma dica que eu posso dar para todo mundo, tá? Não queira ser radical. Não queira começar tudo. Hoje eu vou fazer atividade física, eu vou dormir cedo, eu vou beber 3 litros de água, eu vou fazer dieta. Calma, respira, calma. Começa aos poucos. Escolhe o que você faz bem e foca naquilo, o que você já faz bem. Não fica pegando os seus defeitos. Porque às vezes a gente quer o quê? Pegar o que a gente é muito ruim e ficar trabalhando em cima daquilo. É muito mais difícil, você gasta muito mais energia tentando ser quem você não é. Então é melhor você pegar uma qualidade sua. Nossa, eu consigo me organizar em disciplina de horário. Pronto, já é uma vantagem. Então vamos tentar encaixar 25 minutos a 30 minutos de uma atividade física por dia. Só isso. Mantém a alimentação que estava, mantém a ingesta de água, mantém o sono. Inclui essa atividade física. Começa aos poucos. E a minha dica é, começa incluindo e não excluindo. Porque as pessoas, elas querem começar tirando tudo, né? Tira o açúcar, tira o pão, tira a farinha, tira isso, tira aquilo. Começa incluindo hábitos, né? Hoje eu vou incluir uma fruta por dia. E assim vai. Então, a minha sugestão é, inclua primeiro, não seja radical, vá aos poucos e foque no que você é melhor e não no que você é pior. Olha aí, gente, eu já fiquei curiosa para ter mais dicas da Clarissa, né? Por isso eu vou pedir que você deixe aqui a sua rede social para quem quiser te acompanhar, saber um pouco mais do seu trabalho e também, né? Até aí buscar um atendimento. Perfeito. Minha rede social é @DRA de doutora Clarissa Aguiar. Lá vocês vão encontrar todas as informações no meu canal do YouTube, grupo de Telegram, WhatsApp, enfim. Tem várias redes sociais que vocês podem me acompanhar e ter acesso a esse conteúdo que eu tenho um prazer de difundir, que é falar sobre saúde e qualidade de vida. Olha aí, outra Clarissa querida aqui no nosso bairro. Nossa, gente, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Romana. Um excelente dia, o espaço está aberto quando quiser voltar. Obrigada. Bom dia. Bom dia.